Sejam muito bem-vindas aqui no nosso vídeo de hoje. Hoje nós estamos dando sequência aqui à nossa série Como nós podemos nos tornar uma empresa sólida, ou seja, de MEI a uma empresa sólida. Se você é dona de MEI e quer um dia ter uma empresa sólida, você aqui nesse vídeo vai saber dos caminhos que você pode fazer isso. E nós estamos no segundo vídeo dessa série. Se você ainda não viu o primeiro, pode ter certeza que você vai achar aqui no nosso canal o primeiro vídeo dessa série. Nós temos certeza que vai ser de grande ajuda. Eu sou o Daí Vilaça, diretor da Logan Assessoria Contábil, e hoje eu estou aqui com meu parceiro. Nós vamos bater um papo aqui para te ajudar com esse conteúdo. Se identifica aí, meu jovem. Então, novamente, sou o Jonathan Santos, uma boa noite a todos. E como que o Dar já disse, a gente vai dar continuidade àquela conversa que a gente teve como deixar a empresa MEI mais consolidada, deixar ela mais firme. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá certo? Isso aí. E então, Vamos para a para gente começar cima. nossa conversa aqui, Odair, Antes, deixa eu perguntar para você, como é que tá o tempo aí? Tá frio? frio, tá frio aqui. Até Olha, eu tenho que confessar para a nossa audiência que hoje eu estou gravando esse vídeo com um aquecedor aqui nos meus pés. Eu sou muito friento, eu sou um cara friento. Eu gosto de estar sempre no quentinho. Eu estou com um aquecedor aqui. Então, é bom as pessoas saberem o que que se passa aqui nos nossos bastidores, tá bom? muito bem, Odair, parabéns. Então, Bem, vamos lá. vamos lá então. Então, nosso primeiro ponto vai ser o seguinte, né? Porque muitos empreendedores travam na hora de mudar o porte da empresa, né? O que acontece? Por E, que muitos travam nessa situação? bom, primeiramente, nós vivemos num país burocrático. A burocracia aqui, ela fala mais alto, tá? Só que a burocracia, além de falar mais alto, ela assusta. A burocracia para o empresário, ele é como se fosse um bicho-papão. Eu, como contador, vivo da burocracia. Eu não posso ter medo da burocracia. Eu tenho que ir para cima da burocracia. E quando a gente vai para cima da burocracia, a gente descobre que nada é impossível. Todas as coisas são possíveis, tá? Quando se trata de fazer mudança de porte, o empreendedor ele tem medo, ele trava, porque ele imagina o seguinte: peraí, agora é a hora do crescimento. Só que o empreendedor ele pensa o seguinte: quantos problemas vão vir com essa mudança de porte? Quantos problemas eu vou ter com essa mudança de categoria na minha empresa? Então ele pensa tanto nos problemas, tanto nas dificuldades que ele vai ter, que o empreendedor ele acaba travando. E ele faz de tudo para que ele não migre para um porte maior na sua empresa. Isso eu falo tanto do MEI que está indo para ME, tanto do ME que está indo para o EPP, quanto do EPP que está indo para lucro presumido e do lucro presumido que está indo para o lucro real. Então, tudo isso são mudanças. Então, o empresário ele sabe que ele vai ter novos desafios. Para isso, ele precisa, claro, ter uma boa assessoria, precisa ter uma boa orientação. Mas o que eu posso dizer é que o empresário ele não precisa travar nesse ponto. Ele não precisa travar, ele trava porque é normal. O empreendedor ele fica travado porque ele sente que ele vai ter uma grande dificuldade. Mas o que a gente pode dizer é que está por vir, se ele abraçar essa situação, se ele levar isso a sério e se ele souber que ele vai ter benefícios lá na frente, pode ter certeza que vale a pena ele correr. Eu não vou dizer esse risco, não vou dizer esse risco, mas vale a pena ele enfrentar esse desafio. Então, não vamos colocar como um risco, como um desafio. E às vezes existe o medo, por quê? Ele passa de uma mudança de patamar, por exemplo, talvez o microempreendedor, ele decidiu que no início ele não quer ter uma assessoria contábil. Nada de errado com isso, tudo certo, beleza, ele pode continuar. Só que depois ele descobre que ele já vai ter um profissional contábil auxiliando ele. Ele sabe que a carga tributária dele não vai ser mais aquela carga tributária suave. Ele sabe que talvez ele não vai mais poder trabalhar na casa dele, então ele vai ter que mudar para um lugar maior, então já existe um custo, talvez aluguel, tá? Fora isso, ele vai ter uma carga tributária maior do que o normal. Licenças que ele não tinha anteriormente, como vigilância sanitária, alvará de funcionamento, algumas
licenças que não eram obrigatórias agora passam a ser obrigatórias. Então, você concorda? É muita coisa para o empresário processar que ele acaba travando. Eu tenho que ver tanta coisa agora que eu acho que eu não vou ter tempo e eu acho que não vai dar certo. Então, ele retarda. Ele faz de tudo para retardar esse momento, para atrasar esse momento. Aí entra aquela questão, é o que eu sempre falo. No planejamento, se tiver um planejamento no início, quando o empresário abre a empresa lá atrás, se ele já souber que ele vai passar por isso um dia, mas para isso ele tem que acreditar, tá? Ele tem que acreditar. Aí o que que acontece? Ele já se prepara, não vou dizer para o pior, porque aí eu vou estar sendo negativo. Ele se prepara para o alto impacto que ele vai ter. Ele se prepara para o mais difícil que ele vai ter, tá? Vou contar aqui uma história para vocês. Determinado microempreendedor individual, ele se aproximou de mim e ele contou o seguinte, ele falou, olha, no passado, na minha vida, eu já ganhei muito dinheiro. Hoje, o que que acontece comigo? Eu trabalho e o que eu ganho é suficiente para mim viver. Tá ótimo. Eu consigo sustentar minha família, consigo ter o meu carrinho, consigo ter minha casa, consigo pagar os estudos da minha filha, tá? Mas é o suficiente, mas eu queria muito ter mais. Só que naquela época que eu tive muitos problemas. Ele teve problemas com assalto, porque a região que ele morava era muito perigosa. Ele teve problema com a Receita Federal. Ele teve problema com a Secretaria da Fazenda. Ele teve problema com tudo. A pergunta que eu fiz para esse empresário foi a seguinte: você queria ganhar mais? Eu quero ganhar mais, mas eu tenho medo. Então, quando eu comecei a conversar com ele, que tipo de medos que ele tinha, circulou tudo com base nisso. Circulou tudo com base no crescimento da empresa dele, os impactos que iam trazer, impostos que iam mudar, licenças que ele ia ter que tirar. Então eu senti que ali aquele empresário ele só precisava ser trabalhado. A mente dele só precisava ser trabalhada. E foi isso que a gente fez. A gente começou a trabalhar a mente daquele empresário. E depois, trabalhando a mente daquele empresário, a gente mostrou para ele que poderia ser complicado, ia doer no começo, mas não, depois ele ia colher os benefícios. E que lá no passado, quando aconteceu isso com ele, foi porque ele fez isso sem estrutura. Ele fez isso sem crescimento. Ele fez isso de uma forma aleatória. Agora não. Agora ele estava indo para cima com orientação, com conteúdo. E aí, então, esse empresário hoje ele já foi desenquadrado, ele está numa situação mais confortável e não está tão assustado como no início. O que que eu quero contar com essa historinha? Por que que eu quero que vocês entendam nesse sentido? Que às vezes o medo ele não pode ser tão grande quanto a realidade que nós vamos enfrentar. Sempre que nós temos medo de alguma coisa, às vezes a realidade que nós vamos enfrentar é outra. E o medo ele acaba se tornando pequeno. Para isso, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que enfrentar. É que nem quem pratica esportes radicais. A pessoa talvez tenha medo no começo. Ah, eu tenho medo de praticar esporte radical. Mas o corpo, ele exige adrenalina. E quando você supera aquela adrenalina que o seu corpo está pedindo, aquele medo já não existe mais. Então, no mundo empresarial, é a mesma coisa. Então, meu conselho é, empresário, não trave na hora do seu crescimento. Isso pode te custar muito caro lá no futuro e, quem sabe, até o fechamento da sua empresa, porque você tomou a decisão de não crescer no momento certo. Rapaz, parabéns, essa é a ideia, né? Muito bem. É, eu tinha até uma pergunta pra fazer, mas já até esqueci já. Mas tudo Ah, eu bem. fui tão assim, tão... Não, você pareceu um filósofo falando agora. Eu falei, caramba. Mas tá bom, vai. É, É vamos pro porque próximo. essas histórias, é porque é aquilo que a gente fala, o nosso conteúdo aqui, porque assim, Jonathan, existem muitas pessoas que elas, um exemplo, a gente está produzindo um conteúdo, mas é um conteúdo daquilo que a gente vivencia. Pode ver que todo mundo que quer empreender, ele sempre quer pegar a história daqueles empresários, aquelas pessoas de sucesso. Nada de errado, maravilha. Eu também pego exemplos de pessoas de sucesso, pessoas que são milionárias, bilionárias. Mas você também tem que começar pegando o exemplo de pessoas do dia a dia, pessoas que são iguais a você. É assim que eu consegui me consolidar como empresário.
Hoje, com as minhas empresas, eu consegui me consolidar dessa forma, pegando o exemplo de todo mundo. Então, no nosso dia a dia, a gente se depara com diversas situações de empresários que estão encurralados e saem daquilo. Então, é isso que a gente quer passar para a nossa audiência. Ou seja, a gente quer que você pegue esse exemplo de pessoas reais, pessoas que existem, pessoas que são de verdade. Ok? Muito bem. É isso aí. Vamos para o nosso próximo ponto, então. É uma pergunta. Por que muitos microempreendedores, né, os MEIs, se decepcionam ao não receber ajuda de aporte de capital? Conseguiu me ouvir? Odair? Há um problema muito errado com o nosso país aqui, né? Tá conseguindo me entender aí? Espera aí que Deu caiu uma aqui. travada, Acho né? que agora eu vou repetir a pergunta porque acho que você não conseguiu ouvir, tá? Porque muitos microempreendedores se decepcionam ao não receber ajuda de aporte de capital. É isso. Hoje, infelizmente, Jonathan, a gente passa por uma situação que é o seguinte: a mídia, o governo, ele sempre tenta se sobressair. Ele coloca assim, né? Ó, você que é MEI vai ter direito a isso, vai ter direito àquilo. O banco vai ter que te dar isso, o banco vai ter que te dar aquilo. Só que, na verdade, quando a gente vai puxar a fundo lá, não é bem essa a realidade do microempreendedor. Então, muitos acabam se decepcionando. E quem acaba sofrendo somos nós, profissionais da contabilidade. Por quê? O empresário chega para a gente, ó, eu vi lá na televisão lá que tem disponível isso para mim que eu tenho direito, tá? Mas o fato de você ter direito não significa que você vai conseguir. Deveria conseguir. Na minha opinião, todo empreendedor, principalmente o que está começando, ele deveria conseguir. Mas é feito análise do perfil dele. E aí muitos se decepcionam porque é o seguinte, ele consolida todas as forças dele naquele aporte de capital que prometeram para ele que ele ia conseguir. Então, minha opinião, vai abrir uma empresa? Não conta com aporte de capital de terceiros. Abre a tua empresa, não, nada de errado que você possa tentar conseguir um aporte de capital, um empréstimo, uma linha de crédito. É claro que você tem que fazer isso de uma forma bem segura. Mas a gente tem que colocar aqui também que quando se trata disso, você não pode colocar todas as suas energias nisso. Se você colocar todas as suas energias nisso, o que vai acontecer? Você pode se decepcionar. Se decepcionando, vem o desânimo, e vindo o desânimo, vem a quebra da sua empresa. Porque você pensa, ninguém me ajuda. Como é que eu vou continuar se não tem ninguém para colocar e ninguém acredita? Porque quem mais acredita na sua empresa é você. Você que é empresário tem que acreditar na sua empresa. Só que normalmente eles se decepcionam por isso, porque aquele aporte de capital não vem. E geralmente é assim, são anunciadas aí muitas linhas de créditos, né? Ah, ó, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, mas isso não necessariamente quer dizer que aquele empresário vai conseguir. Ele está na lista, ele é um sério candidato, mas que ele vai conseguir já não é bem assim. Até porque, Então, muitos empresários se decepcionam por isso. Pode falar. até porque, só te cortando, desculpa, existem muitos detalhes, né? Sim, Por exemplo, a empresa precisa ter um bom faturamento, tem que ver se a pessoa responsável pela empresa tá tudo certo com o nome dela, tem esse detalhe, quanto tempo que a empresa está funcionando. Então, como você falou, né? A mídia coloca de uma forma muito fácil, é simples, mas na verdade tem todo um isso. esquema para você poder conseguir, né? Então, não é algo tão simples assim, né? Exato. Você bem sabe disso, que você mexe com isso aqui na Logan. Você, por exemplo, vê muita gente tentando, você vai lá, tenta, ó, a pessoa fala, não, eu quero tentar. Ó, foi negado. Por que foi negado? Não tem uma informação precisa porque foi negado. A gente tem uma ideia, Sim. mas geralmente eles não falam, ó, foi negado por isso ou por isso, né? Eles simplesmente falam, ó, tenta novamente depois, mais para frente, não é isso? Exatamente. Aliás, pode ser até prejudicial também se a empresa tentar pegar esse empréstimo e conseguir, mas na hora errada também, né? Justamente. Por quê? Porque pode ser prejudicial o seguinte: primeiro, às vezes a empresa ela não tem um controle de caixa, ela não tem um fluxo de caixa para saber minha empresa está precisando ou não está precisando. Às vezes, na mente do empresário, ele faz uma confusão com as contas dele e ele acha que ele precisa de dinheiro o tempo todo, quando nem sempre é assim. Eu, particularmente como empresário, já passei no passado muita situação difícil financeiramente e na nossa cabeça o dinheiro não importa de onde que ele vem.
a gente sempre está precisando dele. E não é bem assim. Eu descobri com o tempo que, às vezes, você tem que apertar o cinto um pouco para tentar conseguir alguma coisa mais rentável. É isso? Exatamente, né? Mas se a pessoa optar por ter essa linha de crédito, buscar, né? Fica a pergunta, qual linha de crédito a pessoa tem que estar buscando, né? O empresário tem que estar buscando. Isso. Primeira coisa que eu falo que o empresário ele tem que analisar é o seguinte. Primeiro, linhas de crédito existem muitas. Existem linha de crédito com o banco. Por exemplo, tem empresário que ele tem a opção até de buscar com a agiota. É uma linha de crédito, é uma espécie de linha de crédito. Só que você tem que tomar cuidado, porque dependendo da linha de crédito que você opta, você deve tomar cuidado, porque a queda pode ser muito maior. O tombo pode ser muito maior. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que o empresário ele tem que pensar antes de buscar uma linha de crédito é taxa de juros. Muitos empresários não se perguntam, mas taxa de juros simples ou taxa de juros compostos? É uma grande diferença quando você vai buscar isso. Às vezes tem empresário que ele só olha o valor da taxa. Ah, a taxa é X? Não, para mim tá bom, tá ótimo. Não. Mas ele tem que fazer uma análise. Pesquisa. O que quer dizer taxa de juros simples e taxa de juros compostas? Qual que é a diferença? Há alguma diferença quando eu vou optar por uma linha de crédito nesse sentido? Outra coisa, o empresário ele sempre deve optar pelas linhas de crédito que o governo coloca à disposição dele, tá? Porque é o seguinte, a saúde do país está onde? Nas empresas, tá? As empresas fornecem trabalho aquece a economia e as empresas elas estão um carro-chefe nesse sentido. Então, o governo ele tem que apostar nas empresas, ele tem que tentar fornecer uma linha de crédito para que as empresas, e principalmente as menores, tá? As menores empresas fiquem de pé para que a economia do país ela seja cada vez mais assegurada. Então, eu acho que, na minha opinião, os empresários eles têm que sempre dar prioridade a linhas de crédito do governo, que o governo providencia. Por quê? Porque geralmente as taxas de juros são sempre menores nesse sentido, tá? A gente tem algumas linhas de créditos aí disponíveis, como o BNDES, para aqueles que estão em São Paulo, Banco do Povo Paulista. Para quem está em outros estados, também existem outras linhas de crédito ligadas à prefeitura, ligadas ao estado e assim por diante. Então, eu acho que todos devem. Se houver a possibilidade de o empresário buscar uma linha de crédito lá do banco, que o gerente dele está oferecendo, ele tem que tomar cuidado. Primeiro, ele tem que analisar se a taxa de juros ela é uma taxa de juros adequada. Ele tem que analisar se aquela taxa de juros não é muito alta, se aquilo não vai quebrar o negócio dele. Eu e você, a gente bem sabe, tem pessoas que pegam empréstimo aqui dos nossos clientes, a gente aconselha, claro, tem aquele conselho, ó, não faz isso, mas a pessoa pega, não analisa a taxa e depois outro. Está errado. Ela simplesmente está colocando a empresa dela em mais risco ainda. Então, acho que é necessário respirar. O desespero não ajuda em nada. Então, acho que, primeiro passo, pegar a linha de crédito do governo. Segundo passo, se for pegar com uma instituição financeira, seja banco ou qualquer outra, tem que analisar a taxa de juros simples ou juros compostos, e tomar cuidado com o risco que essa linha de crédito pode trazer para o seu negócio. Muito bem, exatamente. Uma pergunta, você acharia melhor o empreendedor ali? Deu para entender aí? Deu para entender? Você tá me ouvindo? Odair? Odair? Pera aí que caiu. Oi, estou escutando. Tá me Pode ouvindo falar. agora? Ah, tá bom, deu uma caída aí. Mas então, Estou te ouvindo. a Tô minha te pergunta é a ouvindo. seguinte: qual seria o melhor momento para uma empresa pegar um empréstimo, né, um financiamento? Qual que você acha que seria o melhor momento para a empresa pegar esse aporte de capital? Existe existe uma coisa chamada-se fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa, ele faz com que o empreendedor, ele consiga fazer uma análise, ele tem como se fosse um mapa, ele tem o fluxo de caixa é um mapa. A pessoa tem um mapa e nesse fluxo de caixa ele vai entender se ele precisa pegar empréstimo ou se ele não precisa pegar empréstimo. Só que muitos empreendedores, infelizmente, eles não fazem esse controle de fluxo de caixa, tá? E quando ele não faz esse controle de fluxo de caixa, ele não tem como saber se ele precisa ou não pegar o empréstimo. Então, a primeira coisa que eu falo para o empreendedor,
vai atrás de uma planilha de fluxo de caixa. Não é difícil. Você consegue de graça na internet. Vai atrás de uma planilha de fluxo de caixa. É difícil? Não, não é difícil. É muito fácil fazer o controle do fluxo de caixa do seu negócio, né? Muito bem. Então, quando uma planilha de fluxo de caixa, ela se divide em fluxo operacional, tá? Fluxo de investimento, tá? Que a gente chama ali, onde o empresário ele tem como fazer uma divisão do que é o fluxo de verdade que ele tem na mão, do que é aquele dinheiro que ele tem na mão. Então, é muito importante o empresário fazer um controle do fluxo de caixa dele. Aí, o fluxo de caixa vai dizer assim, ó, sua empresa precisa de um empréstimo. Sua empresa não precisa de um empréstimo. Então, quando o empresário ele pega números, quando ele começa a analisar números, fica tudo mais diferente. É totalmente ao contrário agora. Por exemplo, se alguém perguntasse assim para mim, Odair, você quer R$ 1 milhão para sua empresa? Eu diria não. Seria bom se eu tivesse R$ 1 milhão? Seria. Mas de que fonte que esse valor ele vem? Ah, ele vem de um empréstimo? Não, eu não quero. Eu posso até precisar, mas querer eu não quero. Por quê? Porque eu sei que isso daí pode quebrar a minha empresa. Tudo porque eu tenho que fazer uma análise para saber se a minha empresa precisa ou não. Então, o meu conselho é números. Faz uma análise dos números e analisa para ver se de fato a sua empresa vai precisar ou não. Não adianta só de forma aleatória. Por exemplo, se você chegar e perguntar para uma pessoa física, você quer dinheiro? Claro que eu quero. Para uma pessoa na rua e oferece dinheiro, sempre ela vai querer dinheiro. Mas não tem que ser a mesma coisa com uma empresa. Uma empresa ela trabalha com números, entendeu? O fato dela receber um dinheiro de alguém não vai mudar a situação dela de uma forma positiva, tá bom? Muito bem. Eu perguntei isso porque a gente sabe que a fase do Covid, da pandemia, ainda tá circulando no nosso país, né? Então, os empresários ficam no desespero, né? Será que eu vou quebrar? Não sei. Será que eu vou conseguir dar continuidade na empresa? Então, muitos recorrem ao empréstimo, mas é como você falou, precisa ser analisado isso antes. Não adianta de nada, a pessoa toma decisões na base do desespero, porque isso vai prejudicar ela ainda mais, né? Muito bem. Nosso próximo ponto é o microempreendedor deve buscar treinamento antes, durante ou não há necessidade de estar buscando esse treinamento? Bom, na verdade é o seguinte, ele deve buscar antes, durante, ou seja, sempre o empreendedor, ele tem que estar buscando treinamento. Só que, Jonathan, quando a gente fala assim de treinamento, as pessoas pensam numa coisa muito ampla. Elas imaginam um curso, elas imaginam um ensino superior. As pessoas imaginam assim você fazendo uma coisa mirabolante. Não. Às vezes o empresário, um treinamento dele pode ser a leitura de um livro. Eu chamo isso de virada de chave, tá? Às vezes você vai estar ali fazendo a leitura de um livro e na leitura de um livro você fala, poxa, isso aqui eu posso implantar na minha empresa. Esse já é o seu treinamento. Ele está assistindo um conteúdo na internet, um podcast, ele está assistindo uma live, ele está assistindo um vídeo como esse aqui agora, ele tem a virada de chave, já é o treinamento dele. Só que às vezes, quando você considera um treinamento uma coisa muito complexa, você acaba evitando fazer aquele treinamento, você acaba evitando buscar aquilo. Qual que é o erro do empresário? Ele tenta fazer do jeito dele, porque o jeito dele ele acha que funciona, o jeito dele ele acha que está certo, o jeito dele não. Mas o treinamento dele pode ser isso, pode ser uma leitura, pode ser um vídeo, pode ser desde que ele faça isso com constância, desde que ele faça isso de uma forma frequente. Essa que é a ideia. Muito bem, certíssimo. Bem, vamos para o nosso próximo ponto então. E que conflitos o microempreendedor tem quanto ao crescimento do seu negócio? Quais são os Isso. conflitos? O conflito é o seguinte: quando você abre uma empresa, você tem que tomar a seguinte decisão, tá? Eu quero continuar pequeno, eu quero crescer, eu quero ficar médio, ou eu quero ser gigante. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o empreendedor, ele não faz uma meta de onde ele quer chegar. Não faz.
Ele simplesmente vai levando a vida, ele vai levando a vida, vai levando a vida. É como se fosse um funcionário que trabalha numa empresa, mas ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe o que ele quer. O empreendedor é a mesma coisa. Então, isso é um conflito. Primeiramente, o empresário ele tem que falar, bom, eu quero chegar daqui até aqui. E agora que eu cheguei até aqui, o que que eu quero? Eu quero crescer mais. Eu quero chegar daqui até aqui. Ah, eu quero ter uma quantidade de clientes. Tá, mas quantos clientes você quer ter? Ah, eu quero ter 20. Mas, espera aí, até quando você quer ter mais 20? Tá, depois disso. Tá, mas depois que você tiver esses 20, aonde você quer chegar? O que mais você quer? Ah, não sei. Então, eu acho que todo empresário ele tem que ter meta, ele tem que ter objetivo, ele tem que buscar, ele tem que procurar tentar se especializar, ele tem que fazer alguma coisa para saber aonde que ele quer chegar. Não basta simplesmente chegar e constituir uma empresa elevando ela. Não, a gente tem que colocar meta. Olha, minha meta esse ano, ou seja, no começo do ano ele já tem que fazer uma meta. Bom, esse ano eu pretendo fazer com que a minha empresa chegue nisso, nisso e nisso. Só que assim, não significa que todas as metas ele tem que alcançar. Pode ser que uma ou outra daquelas 5, 10 metas que ele fez, pode ser que nem todas ele consiga alcançar. Tá bom, até aí tudo bem. Então, o que que ele tem que fazer? Bom, então essas metas aqui que eu não consegui alcançar, eu vou jogá-las para o próximo ano. No próximo ano, ele junta com outras metas, só que aquela que ficou por último, que ele não conseguiu alcançar, elas vão ser as primeiras. Sendo as primeiras, ele vai conseguir levando, conseguir levando, levando, levando. Então, significa que o empreendedor ele tem que fazer isso para que essas metas façam com que indiquem aonde é que ele quer chegar. Isso é muito importante no andamento, no crescimento de uma empresa. Senão, se uma empresa ela não tem metas, vamos supor que essa empresa que não tem metas, ela já tenha empregados, já tenha funcionários, tá? Se os empregados eles não veem que aquela empresa tem fome de crescimento, o que que vai acontecer? Os próprios empregados vão começar a demitir aquela empresa. Que acontece isso? Ah, eu vou ficar aqui porque essa empresa ela não tem perspectiva de crescer. Eu não vejo. Aqui essa empresa vai ser uma empresa pequena para sempre. E acho que não é isso que eu quero para mim, né? A probabilidade dela quebrar é muito maior. Eu quero ir para um lugar melhor. E aí o empregado demite o empresário. Isso acontece muito também. Ó, tô saindo, mas por que não? Eu estou procurando uma coisa melhor. E às vezes o próprio empresário ele se frustra com isso. Então, assim, no meu conceito, isso não é ganância, não, tá? Uma empresa querer estar sempre crescendo, sempre querer se posicionar no mercado é melhor. Por quê? Porque as coisas mudam com o tempo, né? Ah, tá bom aqui, eu tenho uma quantidade de clientes razoável, tá bom, chega, é isso aí que eu queria, tá bom, mas amanhã depois muda. Clientes saem, clientes vêm, e de repente, se ele não tomar cuidado, os clientes só vão saindo e ele não sabe onde que dá o erro, onde foi que ele errou. Então, por isso que eu penso que isso também é um aspecto muito importante numa empresa, tá? É como você falou, né? Não é questão de ganância, né? É, mas a gente quer sempre estar melhorando, né? A ideia é sempre a gente estar melhorando com equilíbrio. Se a gente tiver equilíbrio no crescimento, vai ser algo natural, não vai ser tipo algo forçado, desgastante, né? E quem se beneficia disso não é só o empreendedor, né? Mas também ali os funcionários, né? A empresa em si, né? Então, o empreendedor não pode ter esse medo de estar crescendo, né? Exatamente. É que nem se a gente for analisar uma pessoa. Por que que existe a depressão hoje? A depressão ela é isso. A pessoa ela chega uma certa hora na vida que ela fala, tá, e agora? O que que eu quero? O que que eu fiz? Tudo que ela tenta conseguir, tudo que ela tenta, ela começa uma coisa e não termina, começa um curso e não termina. Começa uma atividade e não termina, começa um relacionamento e não consegue levar adiante. Ela começa tudo. Chega uma hora que a pessoa fala, meu, na minha vida eu não consigo nada. E aí a pessoa cai em depressão. Numa empresa é a mesma coisa, só que a empresa não existe a depressão. A empresa existe a quebra. Tchau. Você já não serve mais. Por quê? Porque a empresa caiu numa mesmice que ela nunca está procurando se reinventar. E com a gente, ser humano, é assim, a gente tem que estar sempre procurando se reinventar, procurando hobby, procurando aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente gosta. E às vezes a pessoa em si não busca isso, não é verdade? Um ponto que eu pensei agora, que é interessante, por exemplo, se o empresário quer ficar ali, como você falou, né, com seus clientes pequenos ali e tal, aquele seu, digamos assim, do seu mundinho ali, né, na empresa, né?
o que vai acontecer? Outras empresas vão se reinventar, né? Pegando essa ideia. Então, o que o pessoal, os seus clientes vão fazer normalmente? Vão sair da onde que eles estão para uma coisa melhor, porque a maioria das pessoas quer coisas melhores, né? Então, a pessoa tem que analisar isso Exatamente. muito bem para não acabar se prejudicando por conta disso, né? Exato. É que nem nesse momento de pandemia agora. Muitas empresas partiram para o digital. Outras empresas tentaram manter o mesmo ritmo. As que tentaram manter o mesmo ritmo estão quebrando. As que migraram para o digital estão numa situação bem melhor, numa situação diferenciada. Então, é o que eu falo. O empresário, ele tem que se reinventar, porque o mundo muda, as circunstâncias mudam. Então, é isso que a gente tem que fazer. Muito bem. Vamos para o nosso próximo ponto, né? Que conflitos existem quanto ao controle de contas pessoais e da empresa? É. Às vezes acontece o seguinte, o empreendedor, ele está abrindo o seu negócio, tá? Ele começou ali, está fazendo a abertura do seu negócio, e normalmente ele não tem, às vezes, um capital para investir. Então, ele vai lá e pega o dinheiro dele. Não foi um dinheiro reservado ali para abrir uma empresa. Ele vai lá e pega o dinheiro dele, tá? E aí ele começa. E às vezes ele faz um empréstimo no próprio nome dele para começar esse negócio. Então, ele foi lá, fez um empréstimo no nome dele. Ele vai pagando aqui, vai pagando aqui. Lá na frente, quando ele sente que sobrou um dinheiro na empresa, ele pensa, pô, esse dinheiro é meu, porque eu peguei um empréstimo lá atrás. E não necessariamente é assim. Por quê? Porque você tinha que ter investido um capital na tua empresa. O capital que você existiu, que você investiu, foi um empréstimo. Agora, talvez seja muito cedo para você já pegar isso de volta. A tua empresa ainda precisa respirar. E às vezes o empresário ele quer pagar aquele empréstimo e ainda quer um respiro da empresa. Então ele começa a sangrar a empresa, que quando ele vai ver, ele não tem, a empresa já não tem mais condições. E aí, quando ele pensa que não, a empresa quebrou. Por quê? Porque está tudo misturado. Ele não tem uma retirada de prolabore, ele não tem ali, por exemplo, além de uma retirada de prolabore, ele não tem uma divisão das contas, ele paga as contas dele dentro das contas da empresa, e tudo isso vai prejudicando a empresa. Só que o interessante é que o empresário que faz isso, ele geralmente não tem um controle financeiro da empresa. É um controle amador, não é um controle profissional. Aí, se ele começa a fazer isso, ele não consegue saber onde é que está o buraco, onde é que está o vazamento. E aí, com o tempo, a empresa vai ficando ruim, vai ficando ruim, vai ficando ruim. E aquele empresário, ao invés de ele reagir, ele se vitimiza. Poxa, tem tanta gente dando certo aí, tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu tento, eu não consigo. Mas por quê? Porque ele está fazendo do jeito errado. Ele simplesmente está controlando as contas dele junto com a da empresa. Ele tem que separar. Ele tem que separar porque aí ele vai entender. Peraí, quem está ruim? Sou eu ou quem está ruim é a minha empresa? Olha só como muda. Olha a perspectiva. Eu estou ruim ou a minha empresa está ruim? Beleza. Peraí, a minha empresa está ruim, ó, porque entrou isso, saiu isso, ficou isso, eu tenho isso de despesa, eu posso cortar isso, posso cortar aquilo, agora a minha parte. Opa, peraí, o que eu estou ganhando da minha empresa não está sendo suficiente para me pagar todas as minhas contas. Então, peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um corte nas minhas contas pessoais, porque a minha empresa não está conseguindo me bancar. Então, peraí, vamos cortar. O que eu posso cortar aqui nas minhas contas pessoais? E vice-versa. Talvez as suas contas você está conseguindo pagar, mas a sua empresa não está indo muito bem. Então, o que você precisa cortar na sua empresa que não vai parar ela, que não vai diminuir o ritmo da sua empresa? Então, essa que é a ideia. Então, é muito importante que o empresário leve a sério essa forma de separar as contas pessoais, tá, dele, das contas da empresa. Isso é importantíssimo para uma empresa. Muito bem, exatamente. Outro ponto é quais erros muitos cometem na entrega de obrigações acessórias da empresa. Isso. Vamos lá. Então, geralmente, o empresário ele tem uma culpa muito grande disso tudo, porque, assim, geralmente deixa, quando ele é microempreendedor e ele não tem o auxílio de um contador, ele espera a bomba estourar para ele correr atrás de determinada obrigação. E aí, o que você escuta do empresário? Ah, eu não sabia. Vamos lá. Muitos empreendedores, principalmente o microempreendedor, que ele ainda é pequenininho ainda. O microempreendedor, o que ele faz?
Ele está ali, emitindo as notas dele, trabalhando com os clientes dele, e ele não faz um controle, por exemplo, das notas que ele emitiu. Além de ele não fazer um controle, lá na frente ele descobre que ele tem que declarar isso para o fisco. Só que tem um certo probleminha. Quando é comércio, quando a empresa é comércio, é um pouco difícil de você puxar aquelas notas, aquela relação de notas. Então ele vai pedir para um profissional: olha, eu não tenho controle das minhas notas e agora eu preciso entregar. Fica difícil. E agora, como é que você vai fazer? Não tem como. E aí o empresário ele começa a se complicar dali. Aí na hora que ele vai entregar a declaração anual do MEI, ele já não sabe quanto que ele faturou de verdade, não sabe se ele ultrapassou. Amanhã depois ele vai passar por uma fiscalização. Passando por uma fiscalização ele vai ter problema e assim por diante. Então, essas obrigações são obrigações que o empreendedor ele tem que se informar antes de abrir a empresa. O que eu preciso entregar? O que eu preciso fazer? Olha, você tem que fazer um controle das notas que você emite. Serviço ainda é mais fácil, porque geralmente as prefeituras disponibilizam isso de uma forma mais rápida, tá? Então, o empreendedor pode só emitir do nota, é claro, mas sempre tem que ter o controle, né? Se não tiver o controle, amanhã depois ele ultrapassou o limite, sem saber, e ele está numa situação bem complicada, Odair, tá? você acha importante o empreendedor ter essas notas em papel físico? Isso depende do controle dele. Por exemplo, vamos colocar assim, se ele for um empresário bem controlado eletronicamente, ele tem uma pasta, ele tem um backup, que ele consegue guardar isso eletronicamente, maravilha. Mas vamos dizer que esse empreendedor ele não tem um controle eletrônico excelente. Então, o que ele faz? Faz uma pastinha, emite essas notas e vai guardando. Para quê? Mês a mês, para que ele possa contabilizar isso de uma forma que ele consiga controlar o faturamento dele. Agora, se ele perder isso, ele vai estar numa situação complicada, porque lá na frente ele pode ter problema com isso, tá? Outro problema que eu vejo que é muito comum também são aqueles empreendedores que têm máquina de cartão de crédito e débito. Ele tem máquina de cartão de crédito e débito, mas às vezes a realidade da máquina de cartão de crédito e débito não é a mesma realidade da emissão de notas. E obrigatoriamente o fisco ele tem que colocar, obrigatoriamente ele tem que colocar o banco, na verdade, ele tem que entregar isso Pode para o encerrar, encerra aí o empreendedor. primeiro celular, pera aí. Calma, calma, É, calma, calma. agora eu esqueci o celular aqui. Pronto, agora pode voltar. Acontece. E normalmente o banco ele é obrigado por lei a passar tudo que foi passado na sua máquina de cartão de crédito e débito. E às vezes o empresário ele não sabia disso. Aí ele passou uma quantidade no cartão maior e ele fez a emissão de notas de uma forma menor. Ele está em xeque. Ele está correndo risco, está correndo perigo. Então, é isso que a gente vê que o empresário ele tem que tomar cuidado. Obrigações são obrigações. O empresário ele não tem o luxo de falar assim, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia que eu tinha que fazer aquilo. Então, é um risco muito grande que os empreendedores eles correm, tá bom? Beleza, certinho. Então buscar informação para não tomar um susto lá na frente, né? Essa que Sim, é claro. a dica e a ideia, né? É. Outra pergunta interessante. MEI é obrigado a fazer a entrega do imposto de renda? Isso. No caso, o MEI, você fala o próprio empreendedor que é dono da empresa, né? Olha, vamos colocar o seguinte. Se você for analisar por lei, tá? Ele não é obrigado a entregar. Tá? Ele não é obrigado. Se o MEI, ele tem uma empresa MEI, ele não entrega a imposto de renda, não vai acontecer nada com ele. Tá? Só que ele está no radar da Receita Federal. Principalmente quando o MEI ele teve rendimentos isentos e não tributáveis acima do valor de 40 mil. O que eu quero dizer com isso? A pessoa está ali faturando ali o ano todo na empresa dela. Então ele faturou, pagou imposto em cima daquilo. Depois ele tem que pegar aquilo que ele faturou e pegar uma parte e mandar para o imposto de renda da pessoa física dele. Aí alguém diz para ele que ele não era obrigado, então ele se apega nisso. Ah, me disseram que eu não sou obrigado. E ele acaba tendo prejuízos. Tá? Agora vamos colocar aqui o meu ponto de vista sobre isso, que é bem interessante. Você pode não ser obrigado a fazer uma coisa, mas tem que pensar o seguinte: você só faz aquilo que você é obrigado?
ou você faz aquilo que te beneficia? Então, hoje, a gente está muito preocupado, o empreendedor está muito preocupado em só fazer aquilo que ele é obrigado. Mas, às vezes, ele tem que entender que, às vezes, aquilo que ele faz pode beneficiar ele no futuro. Então, se ele é um empresário que declara imposto de renda à pessoa física, mesmo não sendo obrigado, ele não vai pagar nada mais por isso. Talvez ele, se ele, a não ser que ele pague algum profissional fazer, mas ele mesmo pode fazer, né? Existem cursos aí na internet ensinando a fazer imposto de renda e assim por diante. Se o próprio empresário for fazer o imposto de renda dele, ele não vai ter custo nenhum. E vai beneficiar ele quando ele for correr atrás de mania de crédito, quando ele for fazer um bom relacionamento com o banco. Ou seja, ele está preocupado com aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, obrigado de início ele não é. Só o fato dele ter uma MEI não é. Mas é bom que ele entregue? Sim, é bom que ele entregue, porque isso vai fazer bem para a empresa e para ele. Ou seja, são duas informações que trabalham em conjunto. Essa que é a ideia. Muito bem, esclarecido então. Bem, a nossa última questão, nosso último ponto aqui pra gente já estar encerrando esse episódio de hoje, né? Que relacionamento o microempreendedor deve ter com seu banco? Na minha opinião, tem que ser um relacionamento de cautela, tá? Cautela. Por quê? Na minha opinião, gerente não é amigo de ninguém, tá? Já começa por aí. Aí, de repente, você precisa de alguma coisa do banco. Aí o banco fala, ó, para você, para mim fazer isso para você, eu quero que você me ajude também. Me faz aqui um título de capitalização, me faz aqui um consórcio, me faz aqui sei lá, ele pode pedir uma série de coisas para você, certo? Só que você tem que entender que aquilo, talvez, que o gerente está te pedindo, pode prejudicar a sua empresa. Então, na concepção é o seguinte: ele tem que ter um relacionamento sólido com a agência dele, mas ele não deve estar sempre tentando agradar. Por quê? Se tudo que ele for precisar, o gerente sempre precisar de alguma coisa, isso pode ser prejudicial para a empresa dele. Então, eu acho que tem que ter cautela, tem que ser um relacionamento sólido, mas o empresário ele tem que saber que ele tem que estar no controle, não o gerente do banco dele. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão ele pode estar numa situação bem complicada. Ah, pega um cartão de crédito aqui comigo. Ah, aquele cartão, você precisa? Vai ser bom para a tua empresa? Vai ser bom para você? Então, eu acho que o empreendedor ele tem que analisar isso. Tem que ser um relacionamento bom, um relacionamento sólido, mas ele também não precisa ficar dependente do banco o tempo todo. Beleza? Muito bem, acho que é isso aí. Quer comentar mais algum ponto? Então é Fica isso assim. aí. Acho que tá bom, né? Eu acho que ficou bem claro aqui para a nossa audiência hoje para entender qual que é o posicionamento. Se todo mundo seguir esses posicionamentos aqui, o que, que vai acontecer? A tendência de você se tornar uma empresa sólida, ela é 100% garantida. Basta você tomar esses passos que vocês aprenderam aqui hoje. Beleza? É isso Certíssimo. aí. Então, bora para a terceira fase. Até o próximo vídeo, né, não, Jonathan? Exatamente. No próximo vídeo estaremos aqui novamente, te ajudando novamente a consolidar a sua empresa, deixando ela mais sólida e fazendo ela crescer, né? Exatamente. Então É tá isso aí. certo. Até mais, pessoal. Valeu.